Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora, pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Costuma-se dizer que timing é tudo, e o timing para o anúncio de um aumento de 32% do ordenado do presidente da SAD do Sporting, Frederico Varandas, não terá sido o mais feliz. No final de uma época em que os Leões deverão falhar todos os objetivos, que margem de manobra tem o seu líder para aceitar este aumento? E que desafios se colocam ao Sporting num contexto em que o regresso à Liga dos Campeões vai ser uma miragem? Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Souza e ao Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e, Nuno, vamos falar precisamente da Liga dos Campeões e da verba global garantida pelos três grandes na edição que agora termina para os clubes nacionais. E ultrapassa os 170 milhões de euros. Portanto, o montante amealhado pelos três grandes nas competições europeias, sendo mais exato, Benfica, Porto e Sporting somaram em conjunto 170,7 milhões de euros em prémios nas provas da UEFA, elevando assim a fasquia em relação à última temporada. Lembro que em 2021-2022 os Dragões não passaram da fase de grupos da Champions, caindo para a Liga Europa, onde só chegaram aos oitavos. Também as Águias fizeram melhor na fase de grupos desta edição da Liga dos Campeões, embora tenham atingido de novo os quartos de final. Por fim, o Sporting fez uma boa prestação, ou teve uma boa prestação, quer na prova milionária, quer na Liga Europa. Muito bem, Jorge. E de facto, aqui feitas as contas, não tenho exatamente o número, mas fizemos estes cálculos para o Jornal Económico, foram cerca de mais 15 milhões de euros do que a verba garantida por Benfica, Porto e Sporting na Liga dos Campeões. Nas provas da UEFA da temporada anterior, o que mostra aqui, de facto, provavelmente também um aumento de competitividade destes três plantéis relativamente àquilo que é o difícil contexto europeu. Jorge, como é que tu viste, de facto, esta capacidade dos clubes portugueses em aumentarem os seus prémios na UEFA e se nós fizermos aqui uma contabilização, só o Sporting é que ganhou menos do que na temporada passada, cerca de 7 milhões de euros. De resto, Benfica e Porto aumentaram os prémios. Infelizmente, não foi uma prestação, a destes três grandes, uma prestação que fosse acompanhada pelos clubes de nível médio do futebol português, porque senão provavelmente não tínhamos perdido o sexto lugar do ranking da UEFA. Boa tarde, Zé. Cumprimentar também o Nuno. Eu acho que, obviamente, podemos olhar para este número e perceber a importância que a Liga dos Campeões e as competições europeias têm em termos daquilo que é a capacidade financeira dos três grandes, para reforçar o seu plantel e, obviamente, para encarar o orçamento de cada temporada. Eu acho que, globalmente, foi uma prestação extremamente positiva. Mesmo olhando para o Sporting, estávamos a falar de um grupo que era, na minha opinião, extremamente equilibrado, com Tottenham, Eintracht de Frankfurt e também o Marselha. O Sporting acaba por cair para a Liga Europa, onde elimina o Arsenal e o Midtjylland, caindo depois com as Juventus. O Futebol Clube do Porto faz oitavos de final e é eliminado pelo Inter, que também eliminou o Benfica nos quartos. E claramente o Futebol Clube do Porto, com uma pontinha mais de sorte, teria merecido pelo menos na segunda mão levar o jogo para prolongamento, e o Benfica claramente num grupo com os Juventus e Paris Saint-Germain acabou por deixar para em terceiro lugar a Vecchia Senhora, e acaba por chegar até aos quartos de final, onde foi eliminado pela mesma equipa, curiosamente, que eliminou o Futebol Clube do Porto, o Inter de Milão. Mas acaba por ser uma prestação europeia, olhando para os três grandes, na minha opinião, positiva, para o trajeto que foi, porque apesar de tudo, o Sporting chega aos quartos de final da Liga Europa, Benfica nos quartos da Champions e também o Porto nos oitavos. A verdade é que, olhando para os clubes, como temos vindo aqui a dizer tantas vezes, da classe média, Gil Vicente e Vitória Sport Clube não chegaram à fase de grupos
da Conference League. O Braga, num grupo difícil, e olhamos para a União de Berlim e o Saint-Gilloise, que chegou também aos quartos de final da Liga Europa, acabou por cair para a Conference League e aí sendo eliminado pela Fiorentina, acabou por ser, do ponto de vista do Braga, provavelmente os responsáveis do futebol bracarense esperariam mais. O Gil Vicente e o Vitória Sport Clube infelizmente não chegaram à fase de grupos e isso, como sabemos, depois tem implicações no ranking da UEFA, porque o coeficiente depois foi a dividir por 6 ao longo de toda a temporada, uma época que fica marcada, como sabemos, pela queda para sétimo no ranking da UEFA do futebol português. Muito bem, Nuno, e passamos para o segundo número deste hat-trick para falar do terceiro quarentão mais valioso do mundo. E é novamente um valor monetário que lançamos para a discussão. 1 milhão de euros é quanto vale Pep, o central que renovou recentemente pelo Clube do Porto por mais uma temporada. Ele que é assim o terceiro jogador acima dos 40 anos mais valioso do mundo. Tem a mesma cotação de Fábio Quagliarella da Sampdoria, de Cláudio Bravo do Betis, ambos com a mesma idade de Pepe e de Gianluigi Buffon, que aos 45 anos representa o Parma. É apenas suplantado por Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan, que tem um valor de mercado de 2 milhões de euros, e pelo histórico do Betis de Sevilha, Joaquim, que está avaliado em 1,5 milhão de euros. Jorge, e de facto, enfim, Pepe é de facto um jogador com uma condição física extraordinária para a idade que tem. Acreditas que este será o novo normal daqui a uns anos, ter jogadores, muitos jogadores no ativo com esta idade? Bem, em primeiro lugar, Pepe, Cláudio Bravo vão ficar em segundo, porque Joaquim já anunciou a sua, É a verdade. sua retirada ele que é o grande ídolo do Betis, do Betis de Sevilha, já anunciou a sua retirada e, portanto, ficariam todos em segundo, apenas ultrapassados por Zlatan Ibrahimovic, que ainda não sabe muito bem como é que será o seu futuro ao serviço do Milan, se renova ou se até eventualmente pode ter um outro projeto desportivo. Não me parece que o Zlatan não tenha vontade de continuar a jogar. Acho que claramente poderá até renovar por mais uma temporada com a equipa liderada por Stefano Pioli. Eu acho que esta renovação do Pep acaba por ser muito a pensar do ponto de vista do jogador, muito a pensar no próximo Campeonato da Europa. Eu acredito que Pep quererá ainda estar no próximo Campeonato da Europa, que será realizado em 2024, renova para já por mais uma temporada com o Futebol Clube do Porto. Ele que, e apesar de Marcano, David Carmo e Fábio Cardoso, a verdade é que ele continua a ser o melhor defesa central do Futebol Clube do Porto, e a equipa liderada por Sérgio Conceição, na sua ausência, ressente-se sempre muito, e acaba por ser natural esta renovação de contrato. Eu acho que Pep irá bater provavelmente os recordes de longevidade, olhando para aquilo que é a Primeira Liga e a realidade do futebol português, mas acredito que tenha sido muito a pensar nisso, numa eventual participação no próximo Euro, que será em 2024. Veremos se poderá ou não ser chamado por Roberto Martínez. E vamos ver se fará a companhia a Cristiano Ronaldo nesse europeu. À partida seria quase uma presença improvável, mas já não dizemos nada, não é? Já não fazemos previsões. Nuno, avançamos para o terceiro e último número deste hat-trick e vamos falar do Carrasco do Sporting na Liga Europa. O número é o 15 e é a quantidade de pontos retirados à Juventus como penalização. Foi, entretanto, suspensa pelo Comitê de Garantia do Comitê Olímpico Italiano, mas a Juve pode ainda ser castigada e desta feita pela UEFA com a suspensão das competições europeias na próxima época, pelo menos. A informação é adiantada pelos italianos da Gazzetta dello Sport, que escrevem ainda que o organismo que rege o futebol europeu aguarda os desenvolvimentos da justiça italiana no que diz respeito a este caso. Jorge, de facto, a Vecchia Senhora que dominou o futebol italiano e europeu durante tantos anos, esta época tem vivido uma autêntica montanha russa de perca de pontos e ver esses pontos restituídos, como viu agora, é uma decisão temporária, como o Nuno referiu e muito bem, mas agora tem aqui também a ameaça da UEFA relativamente àquilo que foram as práticas que levaram à perda destes 15 pontos e, portanto,
temos aqui uma Juventus que não pode de forma nenhuma ahm, cantar vitória em qualquer decisão e, portanto, tudo é possível até ao final desta temporada. Sim, é muito difícil prever o que é que pode acontecer a todos estes processos. A realidade é que a Federação Italiana foi muito célere a impor, como sabemos, a tal penalização dos 15 pontos, que remetia a Juventus para o sétimo lugar e, portanto, poderia ficar de fora das competições europeias na próxima temporada. A verdade é que no dia em que foi disputada a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Sporting, em Lisboa, em Alvalade, acabou por ser conhecida o resultado desse recurso interposto pela Juventus, ao qual foram restituídos os 15 pontos, e portanto a Juventus voltou a estar na Série A em lugar de acesso à Liga dos Campeões, mas no entanto não sabemos ainda. E porque com esta possibilidade da UEFA suspender a Juventus, a verdade é que os clubes italianos não são muito diferentes de qualquer outro clube europeu e necessitam das verbas das competições europeias, sobretudo olhando para um contexto da Champions League, e parece-me que será uma novela que poderá demorar e levar algum tempo. Olhando para o contexto das Juventus e olhando para este plantel que tem hoje, parece-me claramente uma Juventus com um plantel mais pobre do que tinha habituado os adeptos do futebol europeu nas últimas décadas, e estamos a falar de uma Juventus que já tinha descido de divisão na sequência do Calcio Caos, depois no ano seguinte voltou à Série A. Não sabemos ainda qual é que será o desfecho destes casos, seja pelas instâncias europeias e que gerem o futebol europeu, seja pela própria justiça desportiva italiana, porque este recurso pode ainda ter outro tipo de desfecho e serem mesmo retirados os 15 pontos ainda. Ó Jorge, ainda temos aqui um minuto e eu não resisto a perguntar-te, enfim, em todo aquele que foi o contexto da eliminação das equipas portuguesas das provas da UEFA, os 4 principais clubes portugueses foram todos eliminados por equipas italianas. As equipas italianas que chegam a esta fase das competições europeias, que é praticamente a fase final, com as 5 em 6 equipas que foram qualificadas para as provas europeias. De facto, estamos aqui a assistir a uma afirmação de novo da Série A no contexto do futebol europeu. Eu acho que em termos de capacidade financeira, quando comparada com a Premier League, acho que não, mas a verdade é que tem vindo a crescer, tem tido plantéis mais competitivos e quando olhamos para Milan e Inter, o Inter já não estava numa meia-final da Champions desde José Mourinho, o próprio Milan há 16 anos que não estava nessa fase da prova, a Fiorentina a fazer uma Conference League extremamente interessante está na meia-final. E a verdade é que a Juventus, apesar de, na minha opinião, olhando para o jogo jogado, não merecia ter eliminado o Sporting com Portugal. O Sporting acaba por não ser eficaz, mas a verdade é que essa eficácia italiana acabou por ditar essa passagem às meias finais. Para já garantidos têm uma equipa na final da Champions, o que não acontecia há muitos anos. Aliás, a última equipa que tinha estado numa final da Liga dos Campeões italiana tinha sido a Juventus, se bem nos recordamos, frente ao Real Madrid, e portanto não me parece que seja sinónimo de um grande crescimento, sobretudo das Juventus não será com certeza. Eu acho é que os outros emblemas, Nápoles, Milan e Inter, têm os plantéis mais fortes do que outrora tinham quando comparados com as Juventus. Pelo menos o regresso do velho pragmatismo italiano será de certeza. Nuno, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Já a seguir, na segunda parte do jogo económico, vamos falar do Sporting e da dificuldade que vai ser chegar à Champions nos próximos anos. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O Sporting está numa encruzilhada que irá influenciar os próximos relatórios e contas da SAD. Com a Champions cada vez mais longe de Alvalade e a Liga a perder um lugar na Liga dos Campeões, como irá o Sporting equilibrar as contas sem vender os seus principais ativos? Este será um dos temas em
análise nesta segunda parte do Jogo Económico, e para isso contamos com a presença do economista António José Duarte. Muito obrigado pela presença neste programa. António Obrigado. escreveu um artigo de opinião para o Jornal Económico, precisamente a abordar os próximos desafios económico-financeiros do Sporting, num artigo de opinião que vem a propósito da proposta relativamente a um aumento de ordenado para os dirigentes da SAD, um aumento de ordenado de 32%. Mas antes de nos focarmos nesse aumento, gostaria que nos desse um bocadinho a sua visão sobre aquela que tem sido a época do Sporting ao nível económico-financeiro, uma época que aparentemente em que o Sporting irá aparentemente a falhar todos os objetivos a que se propôs, e ainda por cima numa altura, como dissemos na introdução do programa, numa altura complicada em que ficar longe da Champions, pelo menos na próxima temporada, irá pressupor de facto uma dificuldade ainda maior de chegar à principal prova da UEFA e aceder às verbas milionárias que os clubes têm acesso a partir do momento em que participam nesta competição, naturalmente com as naturais consequências para os relatórios e contas a partir daí. Antes de chegarmos então à tal proposta do aumento ordenado, gostaria que me dissesse como é que tem visto esta época do Sporting e como é que poderão ser os próximos anos em Alvalade. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Se nós olharmos para o relatório de contas da SAD do Sporting, verificamos um aspecto extraordinariamente relevante. 50% das receitas que o clube, que a SAD tem, advêm única e exclusivamente da Champions League, seja pelo direito de participação, seja pela venda de bilhetes. Portanto, há todo um efeito multiplicador, como é evidente, e falamos de uma indústria que é acima de tudo emocional e pouco racional. Os adeptos, se a minha equipa estiver a ganhar, eu vou mais vezes ao estádio. Se a minha equipa jogar com grandes equipas, há toda uma dinâmica, digamos assim, que foge daquilo que é a racionalidade económica que normalmente os agentes económicos têm. A indústria do futebol tem essa particularidade. E o Sporting, de facto, fruto de um conjunto de alterações, e é preciso recordarmos de onde é que o Sporting se encontrava do ponto de vista anímico, enquanto organização, há cerca de 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, na sequência dos incidentes em Alcochete, houve de facto uma recuperação significativa do relacionamento do Sporting com a sociedade onde se insere e naturalmente com reflexos naquilo que são os resultados económicos. Pensar e olhar para o balanço do Sporting sem as receitas da Champions League é de facto pensarmos que o Sporting não tem dinheiro para se reforçar. Portanto, não terá capacidade financeira para se reforçar, dificilmente terá capacidade financeira para, com os jogadores que se aproximam do fim, digamos, do seu contrato e há necessidade de renovar para evitar que fiquem livres, terá dificuldades, de facto, em fazer essas renovações naquilo que são promessas que aparecem e que vêm da Academia de Alcochete, o que me faz pensar, de facto, num Sporting a um nível mais baixo e a perder, como hoje se torna evidente do ponto de vista desportivo, aquilo que é o terceiro lugar para o Sporting de Braga. De facto, pensar num Sporting que hoje está a 7 pontos do Braga e cujas probabilidades de facto de ir ao terceiro lugar, que ainda assim não garante nada, garante 2 pré-eliminatórias, começar a época bastante mais cedo que o Sporting, que o Benfica e que o Porto. É de facto um bocadinho difícil pensar do ponto de vista financeiro o que é que será o Sporting sem o acesso à Champions, que é uma realidade na próxima época e que caso não vença o campeonato na época seguinte será uma dupla realidade. Portanto, é difícil e de facto Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo infelizmente não saem todos os dias de uma academia. É difícil pensar como é que o Sporting vai gerir todo este tema do ponto de vista financeiro, porque só há uma alternativa, é vender jogadores. De facto o Sporting não tem. Por muito que queiramos, olhamos para o plantel, temos de facto um excelente grupo, mas o grupo dá para aquilo e de facto para o que faz
para a dimensão do grupo que tem, e vamos olhar só um bocadinho para trás, o Sporting vendeu 3 ou 4 jogadores nucleares, e não falamos do Sarabia, que de facto não era um jogador do Sporting, portanto, inigualável do ponto de vista de condições financeiras, por necessidades financeiras. Portanto, o Mateus, o Palhinha e o Paul saíram por necessidades financeiras do Sporting, na esperança que de facto a Champions League fosse possível de manter. Eu não tenho jogadores dessa dimensão hoje no plantel e não tenho de facto a capacidade de gerar receitas na Champions League, porque não estou lá. Portanto, de facto vai ser difícil o Sporting na próxima época e a capacidade que tem para se reforçar. Jorge, e este de facto tem sido um tema, pelo menos já veio, que me recordo 2 vezes aqui à discussão no jogo económico, tem a ver precisamente com esta, enfim, com esta situação que já estava praticamente prevista desde o início da época, que seria à partida Portugal e em condições normais a Liga Portuguesa perder o 6º lugar do ranking da UEFA, que iria implicar naturalmente perder uma vaga direta no acesso à Liga dos Campeões a partir de 2024, 2025. E de facto o Sporting teve aqui provavelmente uma gestão relativamente ao início da temporada, que o fez perder, por exemplo, o Mateus Nunes, e não ser acautelada praticamente essa lacuna de um jogador que era absolutamente fundamental para o Sporting. De qualquer forma, Jorge, coloco também a questão, apesar de já termos debatido este tema noutros programas, de facto o Sporting está aqui numa encruzilhada muito importante, que é esta enorme possibilidade do Sporting não poder aceder à Liga dos Campeões nas próximas temporadas, e isso implicar toda uma bola de neve que vai desde a incapacidade de ganhar os prémios da Liga dos Campeões até à incapacidade também de valorizar os jogadores naquela que é a maior prova da UEFA. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o António e dizer que não é só o Sporting. Certo. Escusado será dizer que Futebol Clube do Porto e Benfica, sem as verbas da Liga dos Campeões, teriam outro tipo de dificuldades. Aliás, o Futebol Clube do Porto vem de uma sequência de vários anos com a intervenção da UEFA, fruto do fair play financeiro, como sabemos. E, portanto, não é um problema exclusivamente do Sporting. Em segundo lugar, dizer que na primeira época completa que Ruben Amorim faz sob a liderança do Sporting Clube Portugal, também vem de um 4º lugar e o Sporting foi campeão. E, portanto, não sabemos como é que irá correr a próxima temporada. E aproveito para deixar também uma nota e uma nota positiva para Ruben Amorim. Apesar do Sporting não atingir os seus objetivos, vemos um treinador a dar a cara. E isso não é muito comum no futebol atual e muito menos no futebol português. Vemos muitas vezes treinadores, quando não atingem os objetivos, a desculpar-se, e Ruben Amorim podia dar a desculpa das várias lesões que teve ao longo da temporada, das saídas do plantel, e a verdade é que é um treinador que deu a cara, continua a assumir o projeto, portanto, deixar também esta nota. Efetivamente o Sporting fica aquém dos objetivos internos, quer ao nível externo. Acabou por, na Liga Europa, fazer uma campanha interessante com a eliminação do Arsenal e mesmo a eliminatória frente às Juventus. Se houvesse justiça no futebol, obviamente o Sporting teria passado, foi claramente superior às Juventus, e acabou por ser uma questão de eficácia, e eu já na semana passada disse, foi um bocadinho o espelho do que tem vindo a ser a temporada de Sporting. Eu acho que o Sporting, até em termos da qualidade de jogo que vai apresentando, melhorou, é uma equipa menos pragmática, com maior volume e caudal ofensivo, cria mais oportunidades. Acho que tem sido mesmo uma questão de eficácia e eventualmente a falta de um ponta de lança, de um verdadeiro matador, até na ausência de Paulinho. E é bom recordar que o Paulinho teve 2 lesões relativamente prolongadas, sabemos que até ao final da temporada não estará disponível, já tinha tido um outro período de uma ausência relativamente prolongada, e portanto parece-me claramente que o Sporting precisaria de ter tido um ponta de lança que pudesse ajudar a fazer mais golos e a ser uma equipa mais eficaz, mais contundente, olhando para aquilo que é o caudal ofensivo da equipa. Em terceiro lugar, dizer
que fruto da campanha europeia, e apesar de no campeonato, e sobretudo campeonato e Taça de Portugal, porque apesar de tudo na Taça da Liga o Sporting foi à final, acabou por não conseguir vencer o Futebol Clube do Porto, mas na Taça de Portugal e no campeonato manifestamente o Sporting ficou aquém das expectativas, mas num contexto do futebol europeu, eu acho que o Sporting acabou por rentabilizar ativos, e há hoje jogadores que se valorizaram no contexto do futebol europeu ao longo desta época, e falo claramente de Manuel Ugarte, falo de o próprio Gonçalo Inácio, na minha opinião tem sido dos jogadores mais regulares do Sporting ao longo de toda a época. Falo também de Pedro Gonçalves, que já tem 20 golos, 11 assistências esta época, numa temporada onde passou grande parte da época a jogar até no meio campo e não tão próximo das balizas adversárias, e portanto são jogadores que se rentabilizaram, que se valorizaram, e obviamente o Sporting tem ativos que poderá ter com vista a uma eventual transferência para equilibrar contas. Me parece que será uma necessidade. E volto ao início, este tipo de operações não é uma necessidade apenas do Sporting. O próprio realidade do futebol português, não é, Jorge? O futebol português cada vez mais vai ser um binómio, como eu tenho dito aqui muitas vezes, entre formação e uma boa rede de scouting, identificar talento fora de portas que possa ser valorizado, e o Ugarte, ou mesmo Mateus Nunes, Pedro Porro são exemplos disso. O Sporting adquire passes relativamente baratos e claramente jogadores de enorme potencial, e que mais à frente faz com que tenha uma enorme rentabilidade em termos financeiros. E obviamente que o outro dado importante e relevante, outra verba, outra receita extraordinária fundamental, é a Liga dos Campeões, e para isso o Sporting na próxima época vai ser uma guerra a 4 para apenas 2 lugares de acesso à Liga dos Campeões, até sabemos num contexto em que no novo formato de Liga dos Campeões, com 8 jogos, com prémios financeiros superiores, e portanto obviamente que isso é um grande desafio. É um grande desafio para Ruben Amorim, para a estrutura do Futebol Sporting, preparar a próxima temporada, olhando também, e acredito que o próprio treinador olhe muito para a geração que chegou à meia-final da Youth League, e eu andei aí, digo que há vários jogadores que eu acredito que podem chegar à equipa principal e ser o futuro do plantel. Só a título de destaque, por exemplo, o João Muniz parece-me um caso evidente de um jogador que rapidamente chegará à equipa principal. António, e de facto, porque o timing é tudo, a verdade é que esta notícia surge agora e não surge no início da temporada, surge numa altura particularmente sensível para os clubes, naturalmente, que não chegam ao seu objetivo, porque sabemos que com uma dinâmica de vitórias. Nada disto era notícia. Tudo é possível, não é? Tudo é possível, todas as mudanças ao nível da gestão, e provavelmente aumentos de ordenado e até relatórios e contas menos positivos, passam um bocadinho ao lado daquilo que é o escrutínio dos adeptos. A verdade é que o timing é tudo, e é num momento em que o Sporting deixa de ter grandes esperanças em chegar à Liga dos Campeões na próxima época, que surge esta notícia relativamente a uma proposta para o aumento de ordenado de Frederico Varandas, um aumento de 32%. Como é que analisa esta proposta? Bom, em primeiro lugar, aqui um ponto. De facto, aquilo que o Jorge disse é a realidade do futebol português. Ou seja, o futebol português depende da Champions League, e os clubes que não acederem à Champions League têm, de facto, a única alternativa que têm de crescer é deixarem de depender dos seus sócios e verem, no fundo, o capital das suas SADs ser tomado por investidores estrangeiros. É um tema que, mais à direita, mais à esquerda, tem acompanhado um pouco a discussão, digamos assim, do futebol português. Já agora Ultrapassado isto. pergunto-lhe, António, antes de chegarmos a esta Não. parte do aumento de ordenado, e já que tocou nesse ponto, que é um ponto muito, muito importante, acredita que o Sporting poderá ter que ser confrontado Sporting no no passado, futuro próximo com essa questão? o Sporting no passado já teve uma situação em que teve uma parte do capital da SAD na posse de um investidor Certo. não institucional, portanto, um investidor estrangeiro, no caso, o Sr. Alba Sobrinho. Portanto, a Oldim, aliás, para ser mais preciso. De facto, é uma necessidade do futebol português. Olhando para aquilo que é o futebol europeu e aquilo que o Jorge dizia, nós talvez sejamos hoje a nível europeu
a maior potência do ponto de vista de formação. Basta ver o número de equipas portuguesas que têm chegado às finais e meias finais da Youth League nos últimos anos. Não sei se há algum clube na Europa que tenha conseguido colocar lá tantas equipas como nós. E depois há um fosso enorme entre aquilo que é a formação e a integração nos 11 iniciais. Isto, há imensos fatores, estaríamos certamente aqui muito tempo a discutir o tema, mas ao Sporting, e no caso concreto, a alternativa de ter um investidor com poder de fogo, capaz de investir no clube, capaz de trazer jogadores com capacidade financeira, com capacidade técnica e que naturalmente exige uma capacidade financeira que nenhum clube português hoje tem. É uma alternativa que mais cedo do que tarde vai ter que ser colocada em cima da mesa. Aliás, nós olhemos hoje para a forma, e o que estou a falar é o que consta do relatório de contas, como o Sporting terminou a reestruturação da dívida que tinha com a aquisição, digamos assim, da dívida a um banco e, naturalmente, a sua colocação através de uma operação de obrigações que, na prática, não sendo VMOCs, é, de facto, o início de um caminho em que, mais cedo do que tarde, os sócios dos clubes de futebol, seja do Sporting, do Benfica ou do Porto, terão que ser confrontados com uma decisão que é, como dizia o Jorge, o novo modelo, o novo figurino da Liga dos Campeões será extraordinariamente difícil para uma equipa portuguesa, uma vez saindo de lá, voltar a entrar no modelo em que está desenhado. E a alternativa é, de facto, ou eu permaneço a pagar cotas de 12, 14, 15, 16 euros por mês e financio as atividades amadoras, que são muito importantes, mas não tenho capacidade para financiar futebol profissional, ou tenho que abrir o capital da SAD a investidores estrangeiros que tenham, de facto, interesse em investir no futebol. E existe um mercado para isso. Portanto, eu acho que isso será uma realidade no futebol português a curto prazo. E relativamente então ao aumento de ordenado, à proposta de aumento de ordenado. A proposta de aumento de ordenado, e deixando o tema desportivo, olhando para um tema de finanças empresariais, eu sou um credor do Sporting, e isto passou-se no Sporting, podia-se ter passado em qualquer outro clube. O Sporting tem manifestas dificuldades em pagar a dívida. Eu sou um adepto do Sporting, lido com uma dificuldade em cada vez mais pagar o bilhete do jogo para ir ver o jogo com a Juventus, ou para ver, ou para pagar as cotas de sócio que ainda no verão passado foram aumentadas. Eu lido com alguma dificuldade com uma proposta deste género apresentada, digamos assim, um momento desportivo, de facto, não é o feliz, mas isto mesmo apresentado após o Sporting ser campeão, seria algo que nos devia deixar todos a pensar, todos aqueles que têm, de facto, intervenção na sociedade, independentemente de serem adeptos ou não, se de facto faz sentido, que medida é esta que pode ser tomada, digamos assim, em contraciclo, porque há aqui, digamos assim, um risco moral, que é o objetivo, que eu na prática, uma administração de uma empresa autopropõe-se a aumentar dentro daquilo que é as regras do Código das Sociedades Comerciais. Quanto a isso, nada a apontar, é totalmente legal, mas do ponto de vista moral, como é que o Sporting vai negociar no futuro com um fornecedor a quem tem um prazo de pagamento a 150 ou 180 dias ou 90 dias? É difícil perceber, num quadro que se vive hoje, esta proposta desgarrada, digamos assim, sequer da auscultação daquilo que são os sócios do Sporting, porque o Sporting Clube Portugal Clube é o maior acionista da SAD. Portanto, e tudo isto devia encontrar-se aqui um outro formato para levar a decisão a um outro tipo de escrutínio, António? Eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista da organização, a decisão seria uma decisão muito mais sustentada do ponto de vista societário. Haveria certamente sócios que votariam contra, haveriam certamente sócios que votariam a favor. Eu quase que me atrevo a dizer que a maioria dos sócios ia aprovar a proposta. E escusava ao Sporting de ter todo este barulho, digamos assim, à volta de uma situação, de uma relação, eu diria, tóxica, entre aspas, entre aquilo que é a administração de Frederico Varandas e aquilo que são os adeptos e as claques. E independentemente de quem tem razão ou não, não é isso que está aqui em causa nesta análise que estou aqui a fazer, mas que se coloca de facto em causa, quer o timing da proposta, naturalmente, mas acima de tudo o seu formato, dar isto como um facto consumado, sabendo que a própria administração é aquela que tem o poder de decidir 70% do direito de voto, é algo que nos deve deixar a todos
no mundo das organizações um bocadinho perplexos com a situação, independentemente se trata do Sporting, Benfica ou Porto, não é isso que está aqui em causa. E já estamos praticamente no final desta segunda parte do jogo económico. Jorge, iria só pedir-te um comentário. De facto, este é o timing ideal para se discutir uma proposta deste cariz? No momento desportivo, provavelmente não era este o momento ideal para discutir uma proposta deste cariz. Ainda assim, o que me apraz dizer sobre isto vai muito ao encontro daquilo que é a transparência. E a verdade é que irá à votação da Assembleia Geral da SAD, como sabemos, onde, obviamente, o clube é acionista da SAD, mas olhando para outros exemplos, até noutros clubes, prefiro que sejam declarados os vencimentos e que sejam tornados públicos por uma questão de transparência, do que, como noutros casos, em que havia alegadamente presidentes que não tinham vencimentos e depois não era muito transparente a parte como seriam ressarcidos das suas funções enquanto presidentes e acionistas e presidentes das sociedades anónimas desportivas. E, portanto, olhando ao timing desportivo, provavelmente não seria este o momento ideal. A verdade é que, por uma questão de transparência, é sempre preferível que os sócios e adeptos tenham conhecimento do que é que está em causa. Muito bem, fica então abordado este tema. António José Duarte, muito obrigado pela presença Obrigado. neste jogo económico. Fica desde já convidado para voltar ao nosso convívio, para discutir estes ou outros temas, e de facto existem aqui muitos temas do âmbito económico-financeiro para abordar, seja no universo do Sporting, seja noutros universos um bocadinho mais amplos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença neste programa. Jorge, acompanhas-me para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. É já a seguir. Estamos de volta, é a terceira parte do jogo económico e temos nesta terceira parte as escolhas do Jorge Faria de Sousa. Nesta semana, uma edição quase internacional. Jorge, começamos pelo número 5. 5 pontos para o Nápoles ser campeão, e obviamente que os adeptos e os tifosi já celebraram muito no passado fim de semana, uma vitória por 1-0 frente às Juventus já nos minutos finais. A verdade é que na próxima jornada a Lazio defronta o Inter, a Lazio que é a segunda classificada da Série A, e a Juventus joga diante do Salernitana, e portanto começa cada vez mais a cheirar a título. Uma história absolutamente extraordinária, um feito que não era conseguido pelos napolitanos desde Diego Armando Maradona, e portanto conseguimos assim imaginar, com a paixão daqueles adeptos, como é que será viver o Nápoles e este título do Nápoles esta temporada, tantos anos depois. E Diego Armando Maradona com certeza estará muito feliz, não só com o título mundial da Argentina, não acontecia desde 1986, como também com a grande, enorme possibilidade deste Nápoles voltar a ser campeão. Nápoles que, curiosamente, foi a única equipa das 6 equipas que a Série A colocou nas provas europeias que caiu nas competições europeias, e mesmo assim já foi numa fase relativamente tardia. Vamos passar para o teu protagonista e desde já uma salvaguarda. Estamos a gravar uma quarta-feira, antes do jogo grande da Premier League que vai ter lugar esta noite entre o Manchester City e o Arsenal, e de facto um jogo praticamente de tudo ou nada na Premier League. Espera-se um grande espetáculo e o teu protagonista é precisamente Pepe Guardiola, Jorge. Sim, porque tem sido uma época absolutamente extraordinária. Estão na meia-final da Liga dos Campeões, onde irão defrontar o Real Madrid de Carlo Ancelotti, que persegue a 15ª, enquanto que o City procura vencer pela primeira vez a Liga dos Campeões. Na Taça de Inglaterra eliminaram este fim de semana o Sheffield United, e portanto vai haver um derby de Manchester na final em Wembley, onde estarão de um lado Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e do outro Bernardo Silva e Ruben Dias. Mas a verdade é que hoje se disputa a verdadeira final da Premier League. Se de um lado a Arteta foi liderando o campeonato
praticamente ao longo de toda a temporada, tem vindo a perder pontos nas últimas semanas, e ao dia de hoje o City tem menos 5 pontos, mas tem menos 2 jogos, e portanto vencendo esses 2 jogos em atraso, passa a ser o líder da Premier League, e hoje eu diria que para o Arsenal, ou o Arsenal vence, ou Pep Guardiola poderá vir a viver uma época de absoluto sonho, estando já na final da Taça de Inglaterra, como dizia. Eu acredito que irá disputar a meia-final frente ao Real Madrid, que é sempre um adversário muito difícil, independentemente do momento e ao nível interno as coisas não correram de feição na La Liga, mas é sempre um adversário muito difícil, e de resto Ancelotti eliminou Pep Guardiola na última temporada na Liga dos Campeões. Veremos o que é que em contexto de Champions poderá fazer, mas esta semana temos de facto esta final da Premier League, porque para o Arsenal só há um cenário possível, que é vencer para depender apenas de si próprio. Caso contrário, ficará dependente do que é que fará a equipa de Pep Guardiola nos 8 jogos que ainda faltam até o final da temporada. E vamos ver se é esta época que o forte investimento no plantel, nos vários plantéis do Manchester City, vai ter então o seu resultado, e provavelmente com a vitória na Liga dos Campeões. Jorge, regressas para a semana no próximo jogo económico. Voltamos na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.